Voltamos com o nosso programa Qualidade de Vida. Eu, Cadmus Alassal, você que sempre me acompanhou pelo rádio, agora estou aqui na televisão. Agora vamos a uma matéria interessante sobre alergia com a médica alergista, especialista em alergia, doutora Lorena. Cerca de 60 milhões de brasileiros sofrem com algum tipo de alergia, mas só 300 mil, ou seja, 0,5% dos alérgicos, realizam o tratamento. Para falar um pouco mais sobre esse assunto e sobre os avanços no tratamento de alergia em Goiânia, vamos conversar com a professora universitária e médica alergista doutora Lorena de Castro Diniz. As principais alergias são as respiratórias, as causadas pelos ácaros, poeira, mofo, epitélio de animais, as alergias de pele, como as urticárias, dermatites de contato ou dermatites atópicas, alergia a picadas de inseto e as alergias alimentares, que podem se manifestar de diversas formas. Elas são multifatoriais, dependendo do sintoma que o paciente apresenta, a gente vai desconfiar de um certo agente. Se for respiratório, certamente a maioria das vezes é um agente inalável, mas pode ser também, por exemplo, um alimento, uma coisa que a pessoa ingeriu e teve uma reação ali mais forte, levando sintomas no sistema respiratório, como tosse, engasgo, até mesmo a sensação de sufocação, falta de ar. A picada de inseto geralmente é local, então assim, quando a gente vê uma lesão de pele característica de uma vesícula, em área exposta, a gente já desconfia de uma alergia à picada de inseto. Maquiagens, produtos de limpeza, as mulheres que são donas de casa têm muitas dermatites de contato irritativas ou mesmo alérgicas. As crianças menores com aquela alergia famosa, alergia ao suor, que são as dermatites atópicas. E essa questão de resistência a alguns tipos de alimentos, a lactose? A intolerância à lactose e à frutose é a falta de enzima digestiva que nós temos, assim também, com a predisposição genética de não produzir uma enzima necessária para a digestão daquele alimento. Então, um pouquinho diferente da alergia, porque a alergia é um anticorpo que nosso organismo produz contra certa substância, que essa substância é uma proteína. Agora, a intolerância é a falta de enzima digestiva de um carboidrato, de um açúcar. Então, como o açúcar não é quebrado, não é digerido, no trato gastrointestinal, esse açúcar, esse carboidrato, ele vai fazer uma reação inflamatória. E aí levando a quadros de constipação ou diarreia, distensão abdominal, excesso de gases nesse paciente. Os sintomas são meio parecidos, então a gente precisa de fazer uma boa anamnese e alguns exames complementares para fazer essa diferenciação. Doutora Lorena, tem um equipamento aqui no estado de Goiás para detectar vários tipos de alergia, que é o Imunocap. A senhora pode falar um pouquinho da importância desse equipamento e o que mudou depois que ele chegou no estado? Mudou muita coisa, trouxe muitos benefícios, porque infelizmente não existe teste alérgico para tudo. E nós não conseguimos testar na pele do paciente muitos antígenos ao mesmo tempo. O Imunocap trouxe essa vantagem. Com um pouquinho de sangue, a gente consegue dosar vários antígenos ao mesmo tempo. Antígenos estes que não estão padronizados ainda na forma do PRIC, que é o teste cutâneo de leitura imediata. E então, assim, com pequena quantidade de sangue, nós conseguimos dosar centenas de antígenos diferentes ao mesmo tempo. Isso faz com que o paciente restrinja menos a sua alimentação, por exemplo, no caso de alergia alimentar. Ao invés de eu tirar os 8 alimentos mais alergênicos dessa criança ou desse adulto, eu consigo detectar, através do Imunocap, qual é o alimento específico que está causando aquela reação. Então, eu restringo menos a alimentação desse paciente, seja da criança, seja do adulto, melhorando a qualidade de vida dele, Então, melhorando o diagnóstico, melhora o tratamento, melhora a qualidade de vida do paciente. Então, o Imunocap, ele trouxe essa grande vantagem. E o Imunocap em nosso estado mais ainda, porque antigamente esses exames eram feitos fora daqui, então demoravam muito, de 15 a 20 dias, E isso para um paciente com restrição é muito tempo. Então, o Imunocap em Goiânia, em Goiás,
com certeza foi um grande avanço. Você assistiu uma matéria sensacional com a nossa repórter Luciana Maciel, com a médica especialista em alergia, doutora Lorena Castro. Nos próximos programas, nós falaremos mais sobre outros tipos de alergias. Vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco eu volto. Depois do intervalo comercial, uma matéria especial sobre o Laboratório Núcleo. Esse laboratório que eu vejo, acompanho o seu crescimento com muita alegria. Esse laboratório que toda a sua família, uma família de médicos, trabalham com determinação para ser hoje uma referência no estado de Goiás e na região centro-oeste. Vamos para o intervalo e eu volto já. E continua a pergunta. Eu vou responder no final do programa. A pergunta que parece óbvia, né? Você que ligou o aparelho agora, qual o contrário da palavra alegria? O antônimo. Vamos para o intervalo e eu volto já. Laboratório Núcleo, excelência em medicina laboratorial. Com equipamentos modernos, o Laboratório Núcleo possui qualidade e rapidez, liberando a maioria dos exames no mesmo dia. Aberto aos domingos e feriados. Laboratório Núcleo cuidando de você. O Instituto Vise é especializado em tratamentos da visão, especialmente catarata e refrativa. O tratamento intralase dispensa lâminas, portanto é seguro, preciso, sem dor e de recuperação rápida. O Dr. Fernando Pacheco Veríssimo, diretor técnico do Instituto Vise, é experiente nessa tecnologia no Brasil. Faça uma avaliação você também, 3225-0202. Dr. Fernando Pacheco Veríssimo, CRMGO 7523. Com 29 anos de tradição, a Páginas Antigas Livraria se destaca no mercado por oferecer um dos maiores estoques de livros raros, novos e usados. Dentre eles, livros literários, técnicos universitários e muitos outros, além de LPs, CDs e DVDs raros ou esgotados. A Páginas Antigas Livraria trabalha no sistema de venda, compra e troca. E o melhor é que aceita seus livros usados como parte do pagamento. A Páginas Antigas está localizada na Rua 4, esquina com a Rua 9, no centro. Voltamos com o nosso programa Qualidade de Vida. Muito obrigado pela sua audiência. Vocês assistiram no bloco anterior a médica especialista em alergia, doutora Lorena Castro. E o Laboratório Núcleo, que vocês assistirão agora, tem um aparelho exclusivo na região centro-oeste. Um aparelho que salva vidas, um aparelho que, em vez da pessoa fazer o teste no próprio corpo, uma criança, para saber se tem alergia a algum produto, algum medicamento, alguma proteína, ele pode ser feito nesse aparelho maravilhoso, nesse investimento maravilhoso do Laboratório Núcleo. Laboratório Núcleo, uma família de médicos que trabalha para você. Laboratório Núcleo é uma história que se confunde com a história dos programas que eu apresentava no rádio, porque sempre me acompanharam. O Dr. Cid de Oliveira Reis, que é um dos médicos pioneiros em endocrinologia no estado de Goiás, a doutora Heloísa, sua esposa, os seus filhos médicos, Dr. Sirion, doutora Thaís, uma família que trabalha para você. Você vai acompanhar que Goiás tem laboratório de ponta, que Goiás não deixa nada a desejar em questão laboratorial. Acompanhe mais uma matéria da nossa repórter Luciana Maciel, lá no Laboratório Núcleo, na Matriz. Eu costumo brincar que uma empresa, para ser bem-sucedida, para se destacar, tem que ter diferencial. Existem vários lá no Laboratório Núcleo. Além de investir em equipamento de ponta, tem outro diferencial. Você sabia que a matriz do Laboratório Núcleo não fecha dia nenhum? Natal, feriado, carnaval, ano novo, sempre aberto. Vários médicos no programa do rádio, inclusive um reumatologista, Dr. Rafael Navarrete, disse que isso foi fundamental até para salvar vidas. Vamos acompanhar a matéria do Laboratório Núcleo. O Laboratório Núcleo foi inaugurado há 28 anos com um sonho de médicos especialistas em endocrinologia. Eles queriam facilitar a entrega de resultados e também implantar diferentes exames que até então não eram feitos em Goiânia. O Laboratório Núcleo tem um equipamento único no estado de Goiás, o Imunocap, modelo novíssimo no mercado que pode detectar centenas de tipos de alergias. É um Imunocap 250, ele é capaz de fazer mais de 850 tipos de alergenos sorológicos.
ele é capaz de descobrir a diferença de uma alergia a camarão, de uma alergia à casca do camarão. Além disso, muitos outros. Aqui, o exame se processa dentro do aparelho e não no corpo do paciente. Com isso, pode salvar vidas, porque quando se faz o exame aplicar o antígeno no corpo do paciente, pode ser que surja alguma reação e essa reação pode ser grave e até letal. Esses exames que nós fazemos nesse aparelho, nós conseguimos entregar no máximo em 24 horas, enquanto que como a própria Associação de Alergia e Imunologia avisa que os outros laboratórios só conseguem entregar com 5 a 7 dias esse resultado. Esse equipamento é único do estado de Goiás? Até agora, pelo que nós sabemos, é o único aparelho que tem no estado de Goiás. O laboratório funciona de segunda a segunda, sem feriado ou final de semana. Essa é uma forma de garantir fidelidade e oferecer uma qualidade e fácil acesso aos pacientes. Isso é um grande diferencial, porque 90% dos nossos exames nós podemos entregar o resultado no mesmo dia. Além disso, nós abrimos os sábados, abrimos domingos e feriados, o que faz com que isso apresente uma grande comodidade. Além disso, nós somos o laboratório goiano que tem mais postos de atendimento espalhados pela cidade, o que também oferece uma comodidade na hora do paciente fazer o seu exame, pois ele tem sempre um perto da sua casa. E a equipe médica? Quem são os médicos que estão presentes no Laboratório Núcleo? Olha, são a família de médicos, né? Existe eu, que sou o proprietário, e meus 2 filhos, o Sirion e a Thaís. O Sirion é especializado em endocrinologia, mas cuida da parte administrativa e técnica, e do ponto de vista técnico é a Thaís Melo, que é formada em patologia clínica pela USP. A biomédica Márcia Conder, responsável pela parte técnica do laboratório, fez um tour com nossa equipe para conhecermos um pouco mais dessa estrutura que realmente faz a diferença. Aqui também nós temos o Arquitec, que é um aparelho de integração que faz os exames de bioquímica, né, a dosagem de colesterol, dosagem de glicose, juntamente com o aparelho de imuno-hormônio, né, que fazemos as dosagens das funções tiroidianas e dos exames das viroses, né, as hepatites, HIV, detecção de HIV, né, são nesses 2 equipamentos da Abbott. Aqui nós temos o aparelho, o Pentra 120, que são 2 equipamentos para fazer o hemograma, tá? Faz um hemograma por minuto, tá? É o Pentra 120. Aqui nós temos o aparelho de coagulação automatizado, tá? Que faz cerca de 50 TAPs por minuto também. Aqui nós temos o HPLC, que é padrão ouro em hemoglobina glicada, tá? Que é um aparelho assim, muito utilizado para os endocrinologistas, né? Para os diabéticos, né? Atualmente. Nós gostaríamos de convidar todos os que precisam de usar um laboratório para vir conhecer o Laboratório Núcleo, para verificar por que nós proclamamos a excelência desse laboratório. Este é o lema do Laboratório Núcleo, que há 28 anos está presente na vida do cidadão goiano. Um sonho de médicos endocrinologistas que trouxe a realidade em estrutura para Goiânia e todo o estado de Goiás. Vocês acompanharam essa matéria maravilhosa do Laboratório Núcleo, o laboratório que eu guardo muito no coração, toda essa família que sempre me acompanhou pelo rádio e que eu vi crescer. Fico muito feliz de saber que hoje praticamente é o maior laboratório da região Centro-Oeste. Um abraço a todos do Laboratório Núcleo. Vamos para um break, apoio cultural, voltamos já com o nosso programa Qualidade de Vida. E no final do programa, daqui a pouco, eu vou responder ao contrário da palavra alegria. Já. Laboratório Núcleo, excelência em medicina laboratorial. Com equipamentos modernos, o Laboratório Núcleo possui qualidade e rapidez, liberando a maioria dos exames no mesmo dia. Aberto aos domingos e feriados. Laboratório Núcleo, cuidando de você.
29 anos de tradição, a Páginas Antigas Livraria se destaca no mercado por oferecer um dos maiores estoques de livros raros, novos e usados. Dentre eles, livros literários, técnicos universitários e muitos outros, além de LPs, CDs e DVDs raros ou esgotados. A Páginas Antigas Livraria trabalha no sistema de venda, compra e troca. E o melhor é que aceita seus livros usados como parte do pagamento. A Páginas Antigas está localizada na Rua 4, esquina com a Rua 9, no centro. Voltamos com o nosso programa Qualidade de Vida. Antes de apresentar a maravilhosa matéria que a nossa jornalista, repórter, professora de inglês, produtora Luciana Maciel realizou lá nas Páginas Antigas Livraria do nosso amigo Joaquim, eu quero trazer uma notícia para você. Eu estou falando de quadro de qualidade de vida. Nosso programa chama Qualidade de Vida. E uma brincadeira que as pessoas fazem comigo, o Wolverine, o verdadeiro Wolverine, infelizmente, passa por uma situação grave. Mas ele mesmo resolveu postar a foto dele com um tratamento de câncer de pele. E ele diz no seu Twitter, ele apresentou a seguinte frase: não seja idiota, use filtro solar. Então, para que você tenha uma boa qualidade de vida neste planeta que a cada dia aquece mais, com menos árvores, com menos qualidade de vida, onde as pessoas só correm por dinheiro, só pensam em dinheiro e acabam com a sua própria família, com a sua saúde, estão destruindo o planeta, ele dá o recado. Acompanhe, você verá a foto sobre o verdadeiro Wolverine, que infelizmente está fazendo um tratamento de câncer de pele. E nós vamos dar um recado para você: use filtro solar. Vamos agora a uma matéria, a um local, lá no programa de rádio. Quando eu lia o comercial das Páginas Antigas Livraria, eu ficava surpreso. Juízes, médicos, psicólogos, delegadas sempre falavam o seguinte: as Páginas Antigas Livraria serviram de base para a minha formação, para a minha tese, para o meu mestrado, para o meu doutorado. Sempre encontraram ali livros para suas pesquisas, para sua formação. Mas além disso, as Páginas Antigas Livraria, vale a pena passear. Lá você encontra CDs raros, LPs, você lembra do LP? Long Play. Vale a pena, é uma visita cultural. Veja a matéria da Luciana Maciel, nossa jornalista, repórter, professora de inglês, produtora, lá nas Páginas Antigas Livraria do nosso amigo Joaquim e de toda a sua equipe de colaboradores. Com tradição de 29 anos, a Páginas Antigas Livraria tem se destacado no mercado por oferecer um enorme estoque de livros novos e usados, sejam didáticos, literários, técnicos universitários e muitos outros. Estamos aqui na Páginas Antigas Livrarias, na região central de Goiânia. Vamos conhecer um pouco mais do acervo de livros raros e esgotados que só podem ser encontrados aqui. Para falar sobre isso, vamos conversar com o gerente da loja, o Max Weider de Brito. Olá, Max. Olá, como vai? Tudo bem? Max, me fala um pouquinho sobre a Páginas Antigas Livrarias. Uma loja já bastante tradicional, uma loja que está completando agora o mês de maio 30 anos de existência. Ela se fez em cima de uma característica muito peculiar: trabalhar com obras raras, livros esgotados, onde não se encontra mais livros que são editados, que são publicados. Com a gente é uma possibilidade grande de conseguir. Quais são os livros mais vendidos aqui na Páginas Antigas? Nós temos um leque muito diversificado. Agradamos a todos os públicos, do esotérico ao religioso, do estudante de medicina ao estudante de direito, e a quem gosta de coleções, a quem gosta de raridades, a quem gosta de simplesmente achar um livro bom para se ler. Então a gente agrada a todo mundo. Quais são esses livros aí que você tem para mostrar para gente? Eu tenho aqui uma coleção Don Quixote de La Mancha, com Miguel de Cervantes, em 5 volumes, uma obra publicada pela editora José Olímpio de 1952. Uma obra bem rara, é uma das preciosidades que nós temos aqui no... Que podem ser encontradas aqui, né? Certo. E nesta época do ano, quais são os livros mais vendidos? Agora que nós estamos num período de volta às aulas, realmente a nossa dedicação é maior voltada ao livro didático.
eu posso dizer que mais de 90% de tudo que se procura nessa época é livro escolar, livros didáticos de primeira e segunda fase, ensino fundamental e médio. Eu ouvi dizer também, Max, que aqui pode ser encontrado LPs, aqueles das novelas antigas, que às vezes as pessoas querem relembrar e não sabem onde encontrar. Podemos encontrar esses LPs aqui na Páginas Antigas Livrarias? Com certeza, consegue encontrar, e posso dizer também, é uma das poucas lojas em Goiânia que ainda trabalha com discos de vinil, porque desde a nossa existência, todas as outras lojas também trabalhavam, mas a maioria do pessoal começou a desistir, não quis mais investir, não quis mais trabalhar com esse tipo de mercadoria, e a gente ainda consegue manter, né, a tradição vendendo esses discos de vinil. Para os colecionadores, a Páginas Antigas tem uma seção especial com um amplo mix de discos LPs, como também CDs e DVDs usados, raros ou esgotados. Eu tenho aqui algumas coisas que vão lembrar um passado aí que o pessoal gosta. Pão Pão Beijo Beijo, uma novela bem antiga. Riacho Doce, que fez muito sucesso. Tieta, que acho que todo mundo lembra dessa novela. Mandala também, né? De Quina pra Lua, uma novela mais antiga, poucas pessoas lembram. E Barriga de Aluguel, mas em se tratando de relíquias que colecionadores gostam, isso aqui é realmente um ouro, um pedacinho de ouro aqui para os colecionadores. Verdade. E você me mostrou um outro disco ali também, uma relíquia, Chitãozinho e Chororó. É uma relíquia mesmo. Acho que talvez só mesmo os próprios cantores com um acervo pessoal e pouquíssimos outros colecionadores talvez teriam isso aqui. Chitãozinho e Chororó no começo de carreira, né? Já diz aqui a mais jovem dupla do Brasil. É isso. Há quanto tempo atrás isso, hein, Max? Esse disco tem mais de 40 anos. Os colecionadores de música sertaneja sempre foram os clientes mais fiéis. Na área de disco de vinil, são os mais requisitados. Aqui eu tenho um Hamilton Lelo, que poucas pessoas conheceram esse local onde ele está aqui, dessa maneira. O aeroporto de Goiânia na década de 70, né? Eu tenho mais aqui também alguns discos de rock. Um rock internacional, como por exemplo Pink Floyd. O álbum de carreira do Pink Floyd mais vendido na carreira do Pink Floyd. David Bowie, que é considerado uma relíquia, é vendido até a 100, 120 reais um disco desse. Um rock diferenciado, para quem gosta de um rock mais pesado, né? E aqui eu tinha um disco da trilha sonora do filme, um filme que fez muito sucesso com a juventude na década de 90 e que também é muito difícil encontrar. Muito bem. Então você poderia me afirmar que esse é o diferencial da Páginas Antigas Livrarias? Exatamente. É o que a gente sempre se dedicou, é o que a gente sempre buscou, manter essa tradição, fazer esse público, né, que gosta, trazer esse público para cá e admirar essas obras, essas coisas que ficam no passado, mas de que, de certa forma, as pessoas querem ter no seu poder para relembrar, né, para poder curtir o que já passou, né? O valor desses discos varia de quanto a quanto? Quando é uma obra muito rara, quando é um disco muito difícil de encontrar, ela pode realmente ter um valor bem elevado. Hoje, a própria internet ajuda isso. Um vendedor que tem um disco e anuncia em um determinado site e poucas outras pessoas teriam para vender, e existe o colecionador que corre atrás daquilo há muitos anos, aqui essa mercadoria toma proporções com um preço bem elevado. Mas também nós temos aí discos a partir de R$1, né? Isso é bem variável. Ok. E funciona também para a parte de CDs também, CDs mais antigos, não tão quanto, porém mais antigos também vocês já têm aqui, né? Sim. Nós também temos muita raridade, muita coisa boa, que só se acha aqui, de segunda mão. Pensando em oferecer sempre o melhor a seus clientes, a Páginas Antigas trabalha no sistema de venda, compra e troca. E o melhor, aceita seus livros usados e atualizados como parte do pagamento. O senhor sempre compra livros aqui, CDs? O que o senhor sempre procura aqui na Páginas Antigas? Principalmente coisas antigas, né? Porque coisas antigas são raras.
tanto na parte de livro como na parte de CD, de DVD, né? Então, sou um cliente aqui para essas coisas raras, né? E o pessoal sempre me atende aí com muita presteza, é muito bom. Por isso que eu sempre estou aqui, principalmente aos sábados, quando disponho de mais tempo. Desde 89, quando eu vim para cá, do Rio de Janeiro. Aqui é meu ponte. Já comprei muito LPs no tempo do vinil, né? E agora na caça sempre de CDs e alguns LPs e filmes também. Curto filme de montão. E hoje, você ainda compra LPs aqui? Um ou outro, por causa da capa, né? Aquelas capas chamativas, principalmente de rock. Final de 60 e anos 70, rock progressivo, que é a minha praia, minha especialidade. Mas também para colecionar. Para colecionar, sou colecionador, tenho muito material. A Páginas Antigas está localizada na Rua 4, esquina com a Rua 9, no centro. Pessoal, vamos encerrar o programa Qualidade de Vida. Muito obrigado pela sua sintonia, muito obrigado pela sua audiência. Mas eu tenho uma resposta para dar para você. Desde o começo do programa eu venho realizando uma brincadeira, que por sinal eu passo por algo bem nesse sentido que eu descobri agora, por um momento particular que eu vivo. Qual o contrário da palavra alegria? Nos próximos programas, eu vou trazer aqui um estudo de terminologia da língua portuguesa e de outros idiomas e provar para você que praticamente, eu não diria isso, mas eu vou tentar dizer da seguinte maneira. Um erro de formação das palavras, que para nós, aqui nós usamos o contrário da palavra alegria, o antônimo, como tristeza. Mas eu descobri que o contrário da palavra alegria não é tristeza. O contrário da palavra alegria, e vou tentar provar para você, através do latim, do grego, que o verdadeiro sentido do contrário da palavra alegria é medo. Isto mesmo, o contrário da palavra alegria, hoje eu descobri, é medo. Nos próximos programas nós falaremos mais sobre este assunto. Muito obrigado, fiquem com Deus, até o próximo programa.